Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é um bom dia maravilhoso. Um bom dia, Mara. Hoje, dia 20, vamos ver aqui, 19 graus, dia 26 de março de 2026, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 19 graus, 6h54. Tá toda capivara. Dia maravilhoso, espetacular, cheio de coisas gostosas para nós fazer, coisas boas, que de antemão o Senhor Jesus preparou para que nós as praticássemos, né? Seja para nós, seja para Deus, seja para nós, seja para o próximo. Coisas boas que o Senhor preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você que escolhe. Se você começar a fazer as coisas boas e seguir Jesus, vai ter sempre coisa boa para você fazer. Uma virtude, uma coisa boa, traz outra coisa boa. Se você tiver um pensamento otimista sobre a vida, alegre e feliz, mesmo nas dificuldades, nas contrariedades, no calor, você vai ver como as coisas mudam, né? Se você for agradecido, as coisas mudam. Agora, se você for ranhento, eu lembrei da coisa engraçada, se você for ranhento, murmurento, e pessimista, aí tudo vai dar errado para você. Tudo vai... Eu não estou rindo das coisas que dão errado para você, que eu lembrei de uma coisa engraçada, que a pessoa sai com pessimismo, aí acontece um monte de tristeza. Aí sai, do nada começa a chover, aí não levou guarda-chuva, aí tá frio, esqueceu da blusa, aí vai no ponto, aí passa o carro numa valeta, espirra água, aí tudo começa a dar errado. Aí você pode fazer que nem a hiena, como eu falei, ó dia, ó azar, eu sabia que não devia sair de casa hoje. Agora, se você for como um leão otimista, não, vamos lá, que vai dar certo e tal, mesmo nas coisas erradas dá certo. Deus transforma em bem, né? Como diz a palavra de Deus, né? Tudo é para o bem. Bem de quem, Jonas? Meu irmão perguntou para mim. Daqueles que amam a Deus. E quem não ama? Aí é desgraça mesmo, é sofrimento. A palavra de Deus fala assim, que um abismo chama outro. Então, quanto mais pessimismo, quanto mais dica, mais pecado, mais treva que você faça, mais vai aumentando. E o diabo vai te fornecer as más obras que de antemão ele preparou para que você pratique. Entendeu? Então, você que escolhe. Pode ver que o diabo prepara armadilha para as pessoas. Ela sabe que dá errado fazer o mal, vai lá, rouba, assalta, acaba tomando um tiro, acaba se dando mal, acaba tendo que fugir, acaba tendo que ficar no meio do mato, escondido, perde família, perde vínculo, perde tudo, né? Isso é um pequeno exemplo de muitas coisas que podem acontecer, assim como do lado bom de Deus também. Muitas coisas maravilhosas podem acontecer. Bom, hoje nós vamos ver aqui a liturgia de ontem da nossa igreja, espetacular. Apesar que ontem foi dia comemorativo, nós fizemos outra leitura, mas hoje eu vou fazer a leitura que seria normal para o dia de ontem. Está lá em João 8, 31 a 42. E aqui tem uma passagem muito boa, que o pessoal costuma citar só um versículo. É que nem na outra, que chega os evangélicos ou algum protestante ou alguma pessoa arrogante e fala assim, não, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo e fugirá. Fugirá, é. Você pode louvar uma surra, isso sim, dos diabos, como aqueles 7 homens que foi expulsar o demônio lá. Falou, demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. O endemoniado virou para ele assim, deu um risinho de cínico e falou, vocês? Paulo nós sabemos quem é, Jesus também, mas vocês quem são? Sapecaram eles, porque eles não tinham propriedade, eles não tinham Deus diante dele. Qual que é o outro versículo, Jonas, que tem que falar? Sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí sim o diabo vai fugir de você. Se você é subordinado ao Senhor Jesus, se você se rendeu a Jesus, se você entregou tudo a Ele, inclusive seus pecados, suas misérias que você ainda não conseguiu vencer, você entregou tudo a Ele, abriu o seu coração, falou, tá aí Jesus, ó, toda a minha podridão. E mesmo que você não mostrasse, Deus conhece até os rins da gente, os pensamentos, Ele vê nós do avesso. Ele vê nossa alma, ele enxerga nosso espírito, a divisão entre os três Deus consegue enxergar. Ele enxerga seus atos. Então não adianta você, ele conhece a sede do seu pensamento, onde nascem seus pensamentos. Mas ele quer que você seja sincero, que você fale, igual eu, abri meu coração, falou, Jesus tem isso, 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 e converso com ele às vezes de madrugada. Entendeu? Se não tem um sacerdote, alguém para me confessar, eu falo com ele. É lógico que com um sacerdote, como está lá em João, no final do Evangelho de São João,
os evangélicos que ficam falando bobagem, vou confessar para homem, bebê. Mas eles mesmos têm o pastoral deles lá, a secretaria deles, não sei como é que chama, que a pessoa vai lá e confessa tudo para o pastor, né? E na palavra de Deus está dito ali, Jesus falando os apóstolos, enviando eles, falando, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês reterem serão retidos, soprou sobre eles. E deu autoridade para eles perdoar. Por quê? Porque você abre sua boca e confessa. No mundo espiritual aquilo ali é... Aí o diabo não tem mais que como te condenar, porque saiu das trevas aquele seu pecado e entrou na luz. Você reconheceu o seu pecado. Entendeu? Aí que está o mistério. Tem um meu amigo que fala assim, Jonas, mas você é um mistério. Mas isso aqui é um mistério. Ou você tem um mistério com Deus, que não sei o quê. Ele vem e fala, para tudo ele fala mistério, né? Aí eu cheguei e falei para ele assim, Mr. M, me explique esse mistério. Ai. Tem gente que fala que eu sou doido, vai saber, né? Tomou seu remedinho hoje? Tomou? Eu sou feliz com o Senhor Jesus, sabendo que Ele é real. It's really, Jesus é real. Ele é um ser, é um personagem, é Deus Todo-Poderoso. Ele é real, Ele existe, mais do que nós. Nós somos uma sombra perto dEle, uma fumaça que dissipa. Então essa é a minha alegria. Minha alegria é que Ele é bondoso, Ele nos ama. E todo o poder está debaixo da mão dEle, no céu, na terra e nos infernos. Os demônios do maior ao menor têm que se prostrar dentro dEle. Quando Ele aparece de surpresa lá no inferno, os demônios, ou uma pessoa, não vamos dizer inferno, né? Mas quando Ele aparece para uma pessoa que ela está com os demônios nela, que às vezes pode ser muitos demônios, como Jesus lá nos Gadarenos, que tinha mais de 2.000 demônios, né? Porque entrou nos porcos, a gente sabia que tinha mais de 2.000 porcos, era uma vara de porcos, né? Então era o próprio demônio falou, o nome dele falou que era a legião. Então quando Jesus aparece, se você enxergasse no mundo espiritual uma pessoa perturbada que se rende, dobra os joelhos, ou está em um momento de julgamento com Jesus, aqueles demônios estão tudo ali, Jesus consegue enxergar todos eles. Aí quando Jesus chega perto dessa pessoa para fazer o julgamento, aí os demônios abaixam a cabeça assim e pede para ele para se retirar. Quando Jesus vai falar com a pessoa, pede licença para sair. E Jesus fala, vai, ele se some no meio da escuridão, das trevas, se esconde tudo. Então esse é o nosso Senhor, nosso Deus, e acima de tudo Ele nos ama de todo o coração. Então essa é a minha alegria, entendeu? A minha esperança está onde? Em Jesus Cristo. Já está feito, não é que vai fazer, já está feito, para Ele já está feito a minha restauração do meu corpo glorioso. E isso não, a maior alegria minha não é nem restaurar o corpo nem nada, eu podia ficar velho diante de Jesus lá para sempre. Mas o que me importa era estar do lado dele. Não tem essa, não tenho... eu quero receber um galardão lá de Jesus, receber um tesourão, receber uma coroa de ouro. Perto do amor de Jesus e de estar do lado dele chamar meu amigo, meu filho, né? Vem aqui falar com carinho com você, eu não preciso de nada disso. Isso aí eu desconsidero, é tudo esterco para mim. É lógico que lá, se ele me der um corpo glorioso, umas asas aladas, me dá um corpo glorioso, eu parecer com um querubim alado, um serafim alado, né? Uns olhos verdes esmeraldas, uma vasta cabeleira bonita, uma voz potente, como um trovão, né? Uma aparência forte lá do outro lado e braceletes de ouro, coroa de ouro, eu vou aceitar com alegria de Jesus. Esmeraldas, rubis, mas isso aí, o maior para mim, isso aí eu jogo tudo fora. Se for para falar, não, você pode ficar com isso ou ficar comigo, Jesus fala. Não penso duas vezes, meu Deus. Torra tudo, dá fim tudo isso aqui. Entendeu, gente? É isso. É o amor de Deus. Aliás, tem 4 coisas. Eu não vou falar, mas tem coisas que a gente pede para Deus que são imateriais. Uma parece que Ele já está me dando. Outra mais ou menos. Outra não sei. Mas eu pedi. Agora vai dele, como Ele falou, né? É Ele que vai decidir o que Ele vai me dar e o que é melhor para cada um de nós. Mas eu pedi 4 coisas imateriais para Jesus, bens imateriais, eternos e sobrenaturais, né? Não vou pedir dinheiro para Ele, riqueza, ouro, nada disso. Bela aparência também não. Eu sei que dá, porque a pessoa que ama, quanto mais ama, mais belo é diante de Deus. Então tá bom, gente, já alonguei, eu queria ser rápido hoje, mas não dá, eu me empolgo, né? Mas que o Espírito Santo venha falar através de mim, aliás, o próprio Senhor Jesus venha falar através de mim, que os meus olhos sejam os olhos de Jesus, que o fogo dos olhos dele passe através de mim para você,
para a tua casa, para a tua família. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Que ela venha penetrar profundamente no nosso coração, que os demônios sejam proibidos de atrapalhar, de entrar na nossa mente e no nosso coração essa palavra, que ela venha produzir frutos, Jesus. Frutos de dentro para fora, dentro de nós, que venha refletir depois na nossa pessoa, no nosso exterior, à nossa volta, trazendo paz, trazendo alegria onde nós andarmos, Senhor, trazendo vida à nossa volta. Muito obrigado, Jesus. Amém. Então vamos lá, João 8, 31, 32. Então eu estava falando que as pessoas às vezes citam só um versículo, né, e o outro deixa de lado, e é aquela velha história. Tira um texto de contexto para ter um pretexto, né? Para ter uma desculpa, então eles inventam. Então Jesus fala aqui, ó. E Jesus dizia aos judeus que creram nele: se permanecerdes o quê? Na minha palavra. Se permanecerdes aonde? Na minha palavra. Se permanecerdes aonde? Nas minhas palavras. Sereis meus verdadeiros discípulos. Ó, agora vem a parte que todo mundo cita, mas não cita essa primeira, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade que vem de Jesus. A verdade principal, né? A verdade plena. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Aí, conhecereis a verdade vos livrará. Aí diz aqui no rodapézinho, trata-se de uma liberdade espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Mas como, Jonas? Que verdade? Se permaneceres na minha palavra. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Não é eu, não. Se permanecer na minha palavra, você pode se lascar às vezes. Apesar que, graças a Deus, eu estou me transformando também. A palavra de Jesus está ficando impregnada em mim, né? Então a verdade vem ficar em nós também. Mas ainda somos falhos, né? Um dia eu vou ser santo. Ah, Jonas, você quer ser santo para isso? Vai para o altar para... Não quero ser santo para nada disso. Eu quero ser perfeito como Jesus é. É isso que eu quero ser. Quando a gente tem um ídolo, né? Eu, graças a Deus, meu único é o Senhor Jesus. Eu não vejo as pessoas que querem ser igual, imita o jovem, coitadinho, imita aquele cantor, imita aquela cantora, se veste igual, quer falar igual. Então, o meu herói, meu ídolo é o Senhor Jesus. Eu quero ser igual, quero ter a palavra dele em mim, né? Fluindo. É lógico que na proporção da minha miséria, da minha insignificância, né? Mas ser a imagem e semelhança dele, né? Ele lá gigantão e eu, um mosquitinho, uma pulga perto dele, né? E uma vez eu olhando os insetos aqui na varanda de casa, né? Na lâmpada, eu admirando e louvando a Deus pela noite, pelos aqueles insetos, aqueles bichos. Aí falei, Deus Pai, nós diante do Senhor, a gente é que nem um besorrinho desse, né? Tinha um besorrinho um pouquinho maior assim. Aí a gente, dentro do teu poder, da tua grandeza, a gente é que nem um besorro aqui, né? Diante de mim esse besorro. Ele falou, menos. Eu dei risada. Falei, é verdade, ele não tem noção. Como nós somos pequenos. Então, semelhante a Jesus na minha miniaturização, no meu nada, no meu pequenininho, né? Eu quero ser semelhante a ele, a palavra dele. Conhecereis a verdade. Se vocês, o quê? Permanecer na minha palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a liberdade, Jonas? A liberdade espiritual da alma. Você vai ser feliz, não interessa o problema, não interessa o inferno, não interessa o diabo, não interessa nada. Você vai ter felicidade dentro de você, como disse Nossa Senhora. Você vai ser livre, liberto de toda escravidão do pecado, de Satanás, das trevas, dos erros, dos vícios. Você vai ser livre de tudo. Vai ser feliz, entendeu? Apesar dos sofrimentos que a mãe de Jesus sofria, passava toda aquela tortura, aquela angústia, já ter noção do que ia acontecer com o filho dele, da maldade que ele sofria, sendo santo, todo o sofrimento que ela passava, mas ela falou, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A alegria estava dentro dela, o Espírito Santo, o rio de água viva, a maior das criaturas. Não tem criatura igual a mãe de Jesus, vocês sabiam disso? E não tem criatura na estatura dela, a não ser Jesus homem. Só Jesus como homem, puro homem, sim, tá na estatura, ela está na estatura dele. Mas outro ser humano não existe. Então parem de falar bobagem, viu? Se vocês não puderem falar bem da mãe de Jesus, fecha a boca. Fecha a boca, seus ingratos. Ingratos. Ela deu a vida dela, deu o sangue dela por você, seu ingrato. Deu o sangue dela por Jesus, pela obra dele, pela obra do Pai.
deu sangue dela. Vai pesquisar no Santo Sudário. Esses dias os cientistas descobriram lá o DNA do Santo Sudário, do sangue, que é tipo judeu, né? A positivo, não, parece que é A positivo, alguma coisa assim. Só que o cromossomo dele, que tiraram do sudário, só tem o cromossomo X, que vem da mãe. Cromossomo Y, que todo ser humano tem, cromossomo Y e X. XY, que vem do pai e da mãe. No sudário de Jesus, o DNA só tem X. Quer dizer, não tem o Y, que vem do pai. Quem é o pai? É o Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Então é maravilhoso isso, as obras de Deus. Vamos lá. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vos livrará. Mas daí replicaram eles, né, os judeus. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz que sereis livres? Você vê a ignorância deles, né? Jesus está falando de coisas espirituais, por isso que eu falo para vocês. Praticamente tudo que Jesus falava era coisas espirituais, sobrenaturais e materiais. Ele usava as coisas materiais para nossa cabecinha até hoje, naquela época, entender. Então ele fazia um paralelo das coisas do mundo com as coisas espirituais. Mas quando ele falou da liberdade aqui, ele está falando de coisa espiritual, que eu acabei de comentar com vocês aqui. É libertar a alma, o espírito, a mente, né? O coração. Aí eles ficaram ranheta, porque disseram, nós não éramos escravos, nós somos livres, por que você fala isso? Vamos ver o que diz aqui embaixo no rodapé da minha Bíblia. Então... não, aqui é outro grupo, ele só está dizendo que aqui não é aquele grupo os judeus que acreditou em Jesus, mas é outro grupo adversário que tinha ouvido que Jesus dizia aos que nele criam. Jesus estava falando para uns judeus que tinham acreditado, outros que não acreditavam, que fizeram essa ranheira aí. Eles falaram, somos descendentes de Abraão, jamais somos escravos de alguém, como diz, sereis livres? Aí respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado, ao que eu falei agora há pouco, é seu escravo. Pecado, vício, seja lá o que for, luxúria, prostituição, fofoca, maledicência, tudo quanto é tipo de pecado aí que você vê, a pessoa se entrega e acaba virando escravo, porque ela vicia a carne e o diabo finca as unhas nela e prende ela naquele pecado. Né? Entrega ao pecado do seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Aqui Jesus está falando de dois sentidos. O escravo, então quando você está sendo escravo do pecado, você pode ser liberto por Jesus, porque você não é filho do pecado, você está sendo escravo lá dos demônios. Então Jesus pode te libertar, o sangue dele te liberta se você pedir ajuda, socorro a Jesus. Você não é filho, mas você sabia que tem os filhos do pecado, os filhos do diabo? Eu conheci o testemunho de alguns. Eles servem o demônio, eles pecam com consciência para ofender a Deus mesmo. Eles não querem sair, eles não são escravos. E também ele cita aqui do lado espiritual do bem, que o filho da luz, daí ele fala, se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então Jesus liberta do pecado, a gente vai ser livre. Bem sei que sois a raça de Abraão, Jesus falando para eles, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazei o que aprendeis com vosso pai. Aqui que eu ia dar risada se eu estivesse lá. Deixa eu ver até que parte é o evangelho, para mim não passar muito. 42. Deixa eu ver onde nós estamos, até o 42. Que bom, vai dar para pegar esse pedacinho final aqui, é muito legal, eu ia dar risada. Aí Jesus fala para esses ranhetas, eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que aprendeis de vosso pai. Aí, quer ver? Se Jesus está falando que ele é filho de Deus Pai, eu aprendi com meu pai, qual é o pai que Jesus está falando que eles têm? E o pior é que é verdade mesmo, os satanistas hoje em dia, eles chamam o demônio de pai deles, eles têm até um Pai Nosso ao contrário, eles fazem lá o pai lá de baixo. Eles têm um creio ao contrário da Igreja Católica para rezar para o diabo. Então diz assim, nosso pai, replicaram eles, os ranhetas, é Abraão. Mas disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez, você viu? Diz que Abraão não fez.
Abraão, aliás, viu o dia de Jesus. Sabia que Abraão viu lá quando Melquisedeque, esse personagem misterioso, fez espécie de uma santa ceia, fez com um cálice e tal, e Abraão recebeu, e Abraão deu o dízimo para ele estava acima de Abraão, esse Melquisedeque. E aí, disse Abraão não fez. E lá, nesse dia, Melquisedeque falou para Abraão de Jesus que viria, do descendente dele e tal. E Abraão ansiou ver o dia de Jesus, né? Vós fazeis as obras de vosso pai, né? Jesus falou, se vocês fossem de Abraão, vocês fariam o que eu fiz, né? Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai, Jesus falou. Aí retrucaram eles, nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus, temos um só pai. É isso que o pessoal diz, nosso Deus é o mesmo Deus, é o Deus de todos os caminhos levam a Deus, né? É o que eles falam hoje, né? Então ele aí replicou, aí Jesus fala, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus, é dele que eu provei, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não me compreendeis as linguagens? Aí eles vão insistindo para resumir. Aí Jesus fala assim, vosso pai, vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer o desejo de vosso pai. E qual o desejo do vosso pai? Era matar Jesus, né? O Satanás. O demônio, Jesus fala aqui. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, o demônio, né? Esse político, governante, qualquer pessoa, né? Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, tá vendo? E os filhos do Satanás, o que são? São mentirosos também, os que seguem o demônio, os que estão no pecado. Quando diz a mentira, alguns políticos também, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos disse a verdade, não me credes. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor, tá vendo? Então é isso, gente, cuidado com a mentira, vamos tirar os pecados, vocês peguem aí, procurem no Google, hoje o Google mostra tudo, né? A internet pode ser bem usada ou mal usada. Aí vocês procurem lá os 7 pecados capitais e vão procurar formas de combatê-los. Um desses pecados capitais é a mentira, tá? A mentira é um dos pecados capitais, dos 7, né? Porque a gente fala, a nossa igreja é sábia, né? 2000 anos, então ela montou 7 pecados capitais e deles advém toda a ramificação dos outros, né? Então você combatendo esses 7, você vai combater um monte. E vamos fazer nossa oração então. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, pense no Senhor Jesus, no poder dele, na mão dele. No mundo espiritual não tem distância, eu posso estar falando com você aí no Japão, no outro lado do mundo, né? E Deus vai atender do mesmo jeito. Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo, Senhor, para essas casas, no poder da tua palavra. É dito, Senhor, na tua palavra, que os teus discípulos, os teus apóstolos saíram pregando o evangelho a toda criatura, conforme tu ordenaste, Senhor, e aqueles que crerem seriam salvos. E a tua palavra diz, Senhor, que junto com a tua palavra o Senhor confirmava, junto com os apóstolos, o Senhor confirmava a tua palavra com prodígios, milagres e curas. E eu peço, Senhor, que o Senhor envie essa parte espiritual sobrenatural sobre essa pessoa que está me ouvindo. Envia sobre essa casa a tua paz, a cura, a libertação, a cura do corpo, da alma, da mente. Primeiro a conversão, sei que é o principal, Jesus. A conversão, o arrependimento, a contrição dos seus pecados. E depois virá a cura física, a cura espiritual, a libertação dos demônios. Afasta os demônios, a corrente e afasta dessa casa. Dai paz a essa pessoa, Jesus. Que ela seja curada, Senhor Jesus, de toda hérnia de disco, de toda opressão maligna, de toda possessão, de toda opressão maligna, Senhor. Afasta, dai-nos a tua paz, Senhor. Envolve-nos com teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Onde saem os demônios ao redor, coloca os teus anjos, Jesus. E no coração, Senhor, onde saiu as trevas, o escuro dos demônios, coloca a tua luz. Eu sei, Jesus, que se a pessoa arrepender de todo o coração, perdoar e pedir perdão, ela pode ser curada de muitas enfermidades físicas. Faz essa tua obra nesta vida, Senhor. Desde já te louvo, te agradeço, te bendigo. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem na paz, gente. Até o próximo.